como a inteligência artificial vai transformar os programas de remuneração das empresas e quais passos a sua empresa deve dar para aproveitar ou se adaptar a esse novo contexto que vem surgindo. No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos explorar esse tema com a Priscila Mendes, diretora de Total Rewards Latam da Bayer, uma das maiores empresas de agrobusiness do mundo. Então, se vocês desejam entender como os programas de remuneração devem transformar nos próximos anos através da inteligência artificial, fica com a gente até o final e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o seu podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, contado por quem mais entende do assunto, executivos e grandes especialistas do Brasil em cada tema. Para quem é novo por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina, parte da The For Sales Company Holding de empresas especializadas em resolver problemas complexos de recrutamento e seleção. Para começar, queria dar muito boas-vindas aqui à nossa convidada super especial, Priscila. Como é que você está? Tudo bem? Olá, tudo jóia e vocês? Tudo fantástico. Como é que você tá, Paty? Tudo bem também? Tô super bem e animadíssima porque eu tô aqui intrigada com esse seu tema, viu? Então, porque não é comum a gente falar sobre IA, né? E toda essa inovação numa área que é dita mais hard, né? Então, Priscila, super obrigada. Tô muito feliz de estar com você aqui. E eu já queria começar que você pudesse nos contar um pouquinho de você, da sua carreira e sobre a Bayer. Legal, Patrícia. E de novo, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre esse tema, então é difícil até a gente conseguir falar de tanta coisa em tão pouco tempo, Verdade. mas é o que a gente vai tentar fazer por aqui, pelo menos para provocar talvez aí um interesse das pessoas em buscar mais informações e conhecer um pouquinho mais. Perfeito, vamos dar um gostinho. Isso aí. Bom, eu estou na Bayer há quase 15 anos. Basicamente, toda a minha carreira, né, foi na área de remuneração, apesar de ser psicóloga. Então, eu sou uma psicóloga meio fora aí do ninho, vamos dizer assim, né? Me apaixonei pela área de remuneração e acabei ficando por aqui. E, enfim, acho que nesse tempo todo de Bayer, acho que eu vi muitas transformações acontecerem, né? Vocês podem imaginar, quase 15 anos, realmente tem história para contar. Mas eu acho que a gente, mais uma vez, está em um momento de transformação, quem não, né? E acho que a gente justamente tem que aproveitar, acho que todas essas novas tecnologias que hoje já estão despontando, e quanto mais a gente conseguir identificar as oportunidades para sair na frente, a gente, sem dúvida, se beneficia desse movimento, né? Então, acho que é um pouco nesse momento que eu estou também na Bayer. Legal. Na minha modesta opinião, Priscila, eu acho que você trabalha assim com psicologia, porque você atua em uma prevenção de problemas psicológicos, sem dúvida, que é remunerar bem, né, Paty? Então... que é sempre o maior problema. A nota mais baixa sempre da pesquisa de engajamento é essa, né? Então... Priscila, me ajuda a entender aqui como é que vocês foram chegando nessa solução de inteligência artificial numa área, como eu disse, tão hard assim, né? Então, o que vocês estão fazendo de diferente? Sim. Eu acho que assim, a gente tem evoluído, né? Acho que primeiro, acho que a jornada ela sempre começa com a parte de dados, né? Então a gente tem visto já esse movimento de dados realmente em muitas empresas, então isso já não é algo tão novo assim. A gente vem ouvindo muito sobre machine learning, né? Sobre como é que a gente realmente junta analytics a todas as tomadas de decisões de uma forma geral nas empresas, e eu acho que na Bayer a gente fez mais ou menos esse mesmo caminho. A gente começou nessa jornada de dados, acho que por volta de 2019 a 2020, né, quando a gente começou a estruturar a nossa área de dados mesmo, e aí fizemos o nosso Data Lake, contratamos
cientistas de dados, analistas de dados, para a própria área de recursos humanos. Então, hoje a gente tem uma área de dados dentro da área de recursos humanos, e aí a gente foi estruturando essa área ao longo dos últimos anos, e eu diria que uns 2 anos depois, ou seja, lá para 2022, a gente já começou a colher aí os frutos dessa estruturação. Então, acho que a gente hoje já tem produtos que são produtos bastante robustos, vamos dizer assim, para oferecer para a nossa... Acho que principalmente para a liderança, né? Que eu acho que é quem mais se aproveita, vamos dizer assim, desses dados para tomada de decisões. E aí eu não estou falando só de remuneração, mas eu acho que esse talvez seja já adianto um pouquinho aqui, quando eu falo de remuneração hoje, a gente não pode mais pensar só na nossa caixinha mesmo, né? Só no que a gente... Só de remuneração, benefícios, qualidade de vida, que é hoje o que é o principal, vamos dizer assim, que está debaixo do meu guarda-chuva, mas a gente precisa conectar com todos os outros subsistemas de recursos humanos e entender como que essas coisas se conectam e impactam para os colaboradores. Então, cada vez mais a gente precisa se especializar em pessoas e não só em remuneração ou em desenvolvimento, né? Eu acho que a gente tem que juntar tudo isso para que a gente realmente tenha cada vez mais sucesso. Então, acho que a gente foi indo justamente nessa linha na Bayer. Então, se eu puder dar um exemplo, né, talvez para tangibilizar um pouco, nós temos hoje o que a gente chama de um retention tool, né, que é uma ferramenta em que todos os líderes da organização conseguem identificar como é que está o seu time em relação à questão de retenção. Então, quais são as pessoas que eu tenho maior risco ou menor risco, por que esse risco existe, isso cruzando ali quase 20 features, né, que a gente tem de pessoas mesmo, então desde performance, potencial, posição na faixa, feedbacks recebidos, localidade que a pessoa está, qual que é enfim, a geração do líder dessa pessoa. Então, a gente cruza tantas informações que no final a gente consegue visualizar coisas que a gente jamais conseguiria visualizar se a gente realmente não cruzasse dados que são dados improváveis, vamos dizer assim. Então, a gente chegou, por exemplo, à conclusão que em uma determinada região, uma determinada localidade, nós tínhamos um risco maior de perda de pessoas que tinham como líderes pessoas jovens. Então, ali a gente já identificou uma oportunidade de desenvolvimento daqueles líderes, porque realmente a gente corria um risco maior ali de perda daquelas pessoas. Então, são coisas que a gente vai descobrindo e nos ajudam a fazer uma melhor gestão das pessoas. Sensacional. E Priscila, quando a gente foi construir a pauta junto contigo, eu confesso que me pegou bastante de surpresa a correlação, falar de IA aplicada a programas de remuneração. Isso porque geralmente a área de remuneração é uma área bastante cartesiana e seria uma área que, assim, no meu inconsciente eu deixaria ela como uma das áreas que talvez entraria por último nos processos de IA. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: quais os impactos da IA nos programas de remuneração que trazem a necessidade das empresas já irem se preparando para o que vem pela frente, assim? Só para todo mundo conseguir imaginar realmente de que forma que a IA vai bater na área de remuneração, né? Esse é um ótimo ponto, Rodrigo. É uma coisa que eu realmente tenho refletido bastante. E, assim, não é algo que eu posso dizer que na Bayer a gente já está super avançado também. Eu acho que a gente realmente está começando também nessa linha, mas como é um tema, como eu comentei, que eu gosto muito, eu estudo muito, eu estou sempre pensando, já tentando antever quais os impactos que a gente vai ter e como que a gente consegue se antecipar a essas coisas, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe é um ponto bem interessante, porque, assim, realmente é isso. Eu sou uma pessoa que eu me formei, né, a minha escola de remuneração, né, a primeira, vamos dizer assim, grande empresa que eu trabalhei na área de remuneração foi agora Korn Ferry, né, que realmente acho que foi a escola de muita gente e ainda é a principal referência quando a gente fala em termos de avaliação de cargos.
E eu me lembro muito bem lá no começo da minha carreira, né, mais de 25 anos atrás, por aí, 20 anos atrás, a gente focava muito na cadeira, né? Então era sempre assim, a gente falava, não, quando você vai fazer uma descrição de cargo, quando você vai fazer uma avaliação de cargo, a gente não pode olhar para a pessoa, a gente tem que olhar para a cadeira, o que aquele cargo necessita, qual é o resultado que aquele cargo vai gerar, né? E se eu penso hoje no qual é o caminho que a gente está seguindo com essa transformação tão grande, tão rápida que está acontecendo no mundo, eu já me perguntava antes, mas agora mais ainda, faz sentido a gente ter descrição de cargo? Né? Se descrição de cargo normalmente é um documento que você tem muita dificuldade para atualizar, porque, imagina, eu já passei por movimentos como esse, de você fazer atualizações de descrições de cargo de toda uma organização, às vezes você leva mais de um ano para fazer, e aí quando você terminou, o negócio já está desatualizado, porque é muito rápido, as coisas estão muito dinâmicas hoje. Então, o que eu fico me perguntando, e eu faço muito essa provocação, né, inclusive em alguns cursos que eu ministro, em algumas palestras, enfim, a minha impressão é que hoje a gente tem ferramentas velhas para utilizar num mundo novo. Nossa, Priscila, concordo demais com você, assim. Porque a Priscila está falando da Hay Group, né? Foi em 1950, se eu não estou errada, né? Que foi criada. Foi por aí, exatamente. Imagina, a gente está com isso até hoje. Exato. E na Bayer, inclusive. Exato, não, em várias empresas. Não só na Bayer, em várias empresas, porque ainda é realmente a principal referência, porque é muito objetiva, né? Você tem uma metodologia que é super objetiva, é super clara, né? De você compreender. E nem estou dizendo que a metodologia é ruim, porque não é esse caso. A questão é, como que você, num mundo novo, em que a gente está dizendo que as coisas são tão dinâmicas, como que eu consigo continuar trabalhando com descrição de cargo? E se eu tenho uma descrição de cargo, obviamente eu vou ter que avaliar esse cargo com uma metodologia que seja uma metodologia, né, confiável, como a metodologia REI. Mas para mim tudo começa da descrição de cargo. Exato. E é o que para mim não é uma ferramenta velha que a gente vai precisar aprender ou vai precisar descobrir outras ferramentas para esse novo mundo. Então, a gente tem falado muito hoje na Bayer, inclusive, aí sim a gente já está numa jornada de desenvolvimento de skills, né? Então, acho que isso também é uma coisa que está despontando nas empresas e que cada vez mais a gente vê que os resultados que as organizações vão conseguir, muitas vezes eles estão relacionados a esses skills que as pessoas têm, e não necessariamente aquilo que está definido numa descrição de cargo. E outro exemplo que eu dou, que para mim é muito claro, cada vez mais a gente vê a diversidade de pessoas e de conhecimentos em diferentes áreas da organização. Num programa de trainee, num programa de estágio hoje, na Bayer, por exemplo, dificilmente a gente pede uma formação específica, porque a gente entende o quanto que essa diversidade de perspectiva, de conhecimentos, pode trazer para outras áreas. Em RH, a gente tem exemplos muito claros. Eu tenho farmacêutico em RH, gente que veio de marketing da área farmacêutica, gente que veio de marketing da área de agro, e que são pessoas que contribuíram demais para o RH, trazendo justamente uma visão diferente, uma visão mais ampla, né, que muitas vezes a gente em RH não tinha, né, porque aquele era o nosso conhecimento específico e a gente conseguiu, então, ampliar quando a gente trouxe pessoas com uma variedade de conhecimentos e experiências. Então, cada vez mais a gente vê o quanto que os skills são o que realmente vão fazer diferença no futuro. E aí, se eu penso em skills versus descrição de cargo, a questão é como que eu remunero por esse e não mais pelo peso do cargo de acordo com a descrição desse cargo. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de remuneração, porque se eu peso o cargo, né? A gente sempre fala de cadeira, né? Então, a minha cadeira pesa tanto, porque ela tem essas especificidades sobre o negócio, sobre responsabilidades, enfim, né? A gente tem lá a metodologia de peso. Se eu vou medir por skills, como eu vou remunerar isso?
Porque acho que esse é o grande dificultador aqui, né? E provavelmente, não sei se vocês já estão vivendo isso, as pessoas começam a trabalhar muito por squads. Então, neste momento, eu preciso dessa skill. Num outro momento, eu vou precisar de uma outra skill. E aí, como é que eu vou fazer nesse processo de remuneração, né? Isso. E sim, estamos indo justamente por esse caminho também, trabalhando muito por projetos. Como eu comentei, a gente está num momento muito grande de transformação, que também, enfim, não é nada confidencial, está na mídia, a gente tem um CEO novo, e a gente está mudando, inclusive, o nosso modelo operacional. E nesse novo modelo operacional, a gente deve sim reduzir o número de níveis hierárquicos, a gente deve empoderar mais as pontas, e reduzindo o número de níveis hierárquicos, se eu traduzo isso para uma estrutura de remuneração, eu estou reduzindo também a possibilidade de promoção dessas pessoas. Né? Eu estou ampliando essas faixas, muitas vezes, e estou reduzindo essa possibilidade de promoções. Como é que a gente, então, faz com que as pessoas se sintam reconhecidas e tenham esse sentimento, vamos dizer assim, esse símbolo de status, vamos dizer assim, de reconhecimento, que é a promoção, né? Ele ou vai deixar de existir, ou ele realmente vai ser muito mais raro do que ele era antes. Então, como é que a gente faz com que as pessoas se sintam reconhecidas, se sintam recompensadas num novo ambiente como esse, que é o que eu comentei. Estamos vivendo isso agora na Bayer, mas eu vejo que muitas empresas vão acabar indo por esse caminho, porque realmente eu vejo também como um caminho sem volta, né? Eu acho que essa questão de, mais uma vez, quando você empodera as pessoas que estão lá na ponta, você incentiva as pessoas também a que elas usem o seu melhor, né? A que elas realmente sintam que elas têm competência para tomar determinadas decisões e que o trabalho seja mais fluido, né? As entregas sejam mais fluidas, né? Eu acho que a gente foi para um caminho, né, ao longo dos anos aí, eu estou falando a gente, mundo, né? Muito de tentar fazer com que poucas pessoas fossem as pessoas que tomassem as decisões, né? Enquanto a maioria das pessoas só executava. Mas isso não significa que as pessoas não tinham capacidade para tomar decisões, muito pelo contrário, elas simplesmente não eram empoderadas para isso. E muitas vezes as pessoas que são as melhores pessoas para tomar decisão são justamente aquelas que sabem como o trabalho tem que ser feito, que sabem o impacto daquele trabalho. Então, assim, isso não significa extinguir totalmente o nível de liderança, mas a gente avaliar quando esse nível de liderança ele faz sentido, ele é importante, e quando que a gente não precisa, simplesmente por uma questão de comando e controle, que não precisa existir num mundo em que a gente começa a tratar os adultos como adultos, né? Eu gosto muito dessa reflexão também. Então, assim, eu acho que são dilemas que a gente começa a ter, que eu venho estudando muito, porque é um tema, como eu falei, eu gosto muito disso, eu gosto muito de tecnologia, eu vejo que sim, existem saídas, mas eu acho que tudo vai ser uma experimentação também, e vai ser muito rápido, muito dinâmico. Então, a gente precisa também, eu acho que saber o que está acontecendo no mundo, entender, eu acho que o impacto e a rapidez com que essas coisas estão acontecendo, para a gente já se antecipar e tentar fazer com que isso impacte o menos possível a nossa operação, vamos dizer assim. E Priscila, como é que você vê a IA ajudando o time de remuneração especificamente, assim? Dá algumas hipóteses de uso para a gente entender de que maneira que vai afetar a área efetivamente, né? Legal, legal. Eu acho que tem algumas coisas que são mais básicas, assim, mas que faz muita diferença quando a gente pensa, especialmente em termos de eficiência, né? O que eu brinco com o pessoal quando eu vou nas palestras, enfim, é que o nosso sonho sempre foi assim, deixar de fazer a parte chata, né? Porque tem muita coisa que é chata mesmo, tem muita coisa, e a gente na área de remuneração, a gente sabe o quanto que, né, se eu penso, quando eu entrei na Bayer, por exemplo, né, há 15 anos,
o tempo que se levava para você fazer um ciclo de mérito, para você fazer um ciclo de STI, né, de bônus, para atualizar as tabelas salariais, nossa, era um negócio insano, né? Por quê? Porque realmente muito dado, muito Excel, muita análise, reanálise, valida, volta, enfim, quer dizer, era basicamente a nossa ferramenta era Excel, né? E os dados que a gente recebia das consultorias, enfim, então a gente, com os recursos que a gente tinha, realmente eram coisas que tomavam muito do nosso tempo. Basicamente, a gente passava o ano inteiro, né, trabalhando com esses principais processos, né, do ano. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue ter muito mais agilidade, muito mais rapidez para fazer esse tipo de coisa, o que, no final das contas, faz com que a gente tenha tempo para fazer outras coisas que fazem mais sentido para o negócio, né? Então, hoje, por exemplo, qualquer mudança que vai acontecer no negócio, qualquer nova estratégia que esteja sendo pensada, nós já somos envolvidos. Então, o time de remuneração já é envolvido desde o começo, porque eles veem o valor de nos envolver já logo de cara. Por quê? Por uma questão de conhecimento de mercado, por uma questão de conhecimento da própria estrutura da organização como um todo, não só no Brasil, mas nos outros países também, entendendo a questão de equidade, vamos dizer assim, interna e externa. Então, acho que são coisas que a gente acaba redirecionando o nosso foco, né? Então, a gente hoje leva muito menos tempo para esses ciclos todos que a gente tinha, faz de uma forma muito mais inteligente. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, ciclo de mérito. Imagina, a gente simplesmente preparava as ferramentas e deixava lá para o líder ir lá e fazer a aplicação conforme uma matriz de mérito sugerida, né? Hoje não, hoje a gente já consegue sugerir para o líder qual é o percentual mais adequado que ele pode aplicar para cada um dos seus colaboradores, ou seja, entrando numa linha mais de personalização, né, de acordo com todas aquelas features que a gente cruzou, né? Então, assim, a gente é mais rápido, a gente é mais eficiente, a gente agrega mais valor para o negócio no final. Então, acho que é esse o ponto principal aí que eu vejo e que assim, sem sombra de dúvidas, o time está muito mais feliz com o que eles estão fazendo hoje do que com o que eles faziam há alguns anos atrás. Você começa a ter uma outra competência que a gente já falou muito aqui, Rodrigo, que é essa competência de pensamento analítico. Exato. E aí você exige um outro tipo de profissional, né, Priscila? Porque esses cruzamentos todos é o que vão fazer a diferença, né? Uma dúvida que eu tenho aqui, né, a partir dessa gestão que vocês estão fazendo, vocês já conseguem colher frutos, Priscila? Ou seja, o negócio já está vendo como relevante? Sim, sem dúvida. Acho que esse exemplo que eu comentei de nós sermos chamados, né, já para estar com o negócio já logo no começo, acho que é mas, por exemplo, essa questão do ciclo de mérito que eu comentei, nós fizemos isso pela primeira vez nesse ano, né? Já fazendo uma recomendação para eles já com base nesse cruzamento dessas features. E assim, foi super elogiado, porque eles viram realmente o valor daquilo, e isso, pensando ainda, isso porque a gente ainda não tinha feito tantas mudanças na estrutura como nós já fizemos ao longo do ano, né? O ciclo aconteceu em março, então depois disso a gente já fez uma série de mudanças na estrutura. Então, quando eu penso em estruturas que estão ainda mais amplas, né? Com um líder, com muita gente abaixo, você realmente entregar um trabalho como esse gera muito valor, porque, assim, imagina a pessoa ter que entrar lá e olhar colaborador por colaborador quando você tem um número muito grande de pessoas reportando para você. Então, acaba sendo até inviável, né? Não, e você agiliza muito o tempo do gestor, que eu acho que esse é o grande diferencial da IA, né? Ou seja, não é eu simplesmente aceitar o que, né, de forma preditiva o que vocês estão trazendo, mas eu fazer boas análises aqui de
interpretações, né? Será que de fato essa é a pessoa que deveria receber? Mas eu tenho por trás um mini gabarito aqui, né? Vamos combinar que eu tenho uma sugestão que me diz para onde eu devo ir, né? Então, é interessantíssimo, assim, muito legal. E Priscila, quais dados e informações são mais valiosas para fazer esse backlog, né? Essas listagens de dados e de informações que vão ser usadas para gerar os insights que a Paty comentou aqui. Dá um pouco da arquitetura de dados que vai alimentar essas IAs, né? Então, como eu comentei, eu acho que a gente tem diferentes estágios, né? Vamos dizer assim. Acho que a gente tem que começar pelo básico. Nós começamos pelo básico, né? Que são os dados que normalmente a gente utiliza na área de remuneração para todo tipo de tomada de decisão, que é comparação com o mercado, o tamanho da posição, a própria questão de posição na faixa, senioridade da pessoa, enfim, acho que tem várias coisas aí que a gente acaba considerando, né? Primeiramente, quando você pensa em remuneração, mas eu acho que o pulo do gato está justamente em começar a cruzar o resto, né? Que são essas outras features que normalmente a gente não cruzaria, ou que a gente cruzaria de uma forma mais informal, vamos dizer assim. Então, começando aí por potencial, começando por performance, né? Porque acho que performance, sim, acho que é um dos pontos principais também quando a gente pensa na parte de mérito, promoção e etc. Mas potencial não necessariamente, às vezes, porque tem as discussões filosóficas, né? Por trás do por que potencial não e performance sim, enfim. Mas eu acho que quanto mais dados você tiver para cruzar, mais rica fica essa análise no final, né? Então, acho que coisas que a gente hoje, para mim, que fazem muito sentido, como eu comentei, é começar a identificar outras coisas, por exemplo, o nível geracional, qual que é a geração da pessoa, qual que é, de repente, quantos feedbacks que ela recebeu durante o ano, para entender o quanto que isso impacta ou não, né, o nível de satisfação. Então, quanto mais informações a gente conseguir cruzar, mais a gente vai identificando coisas que a gente não seria capaz de identificar num cenário padrão em que eu estou olhando só para informações de remuneração. Então, por isso, cada vez mais, para mim, a gente está evoluindo para esse modelo de especialistas em pessoas, né? E aí todos em RH seremos especialistas em pessoas. Não importa qual é a sua principal especialidade técnica, mas você tem que olhar para pessoas de uma forma mais ampla e não só naquela sua caixinha, né? Cada vez mais a gente interagir com os demais subsistemas também, para entender como que uma coisa impacta a outra e como que a gente consegue potencializar, eu acho que todas essas coisas juntas. Sem dúvida. Quando a gente fala muito de IA, sempre vem o retorno sobre a questão de viés inconsciente, né, Priscila? Sim. Então, e aí quais foram os cientistas e os programadores, né, que fizeram, enfim, como é que vocês estão diminuindo, né, ou organizando aí esse processo de viés para que os processos de remuneração não sejam impactados, né? Sim, perfeito. E acho que esse realmente é um ponto muito importante, porque é isso, né? Tudo depende de como é feita essa construção desde o começo, né? A gente tem que ter esse olhar desde o início, não adianta a gente querer olhar para isso depois que o negócio já começou, porque aí realmente já fica mais complicado, e saber de onde você está buscando esses dados também, enfim. A questão de diversidade, equidade e inclusão é muito forte para nós na Bayer, né? A Bayer, inclusive, é uma das referências nesse tema. E sem dúvida, quando a gente começou a jornada de dados, a gente já tinha esse olhar, a gente já começou justamente com essa preocupação para que a gente, à medida do possível, conseguisse minimizar, eu acho que eliminar é muito difícil, mas minimizar ao máximo, né, qualquer viés que a gente pudesse ter aí nesses dados. Então, acho que esse é um ponto, como eu comentei, que a gente precisa ter esse olhar desde o início, porque realmente o risco é grande de a gente acabar levando para a ferramenta, né, aquilo que já acontece de uma forma inconsciente, né, mas a gente sabe que acontece. Interessante. Muito bom. E como que vocês
já estão usando essa estrutura de IA do modo mais avançado por aí, Priscila? Quer dizer, você falou um pouquinho dessa arquitetura de dados aqui que vocês já estão mapeando, né, de remuneração comparativa, dados demográficos, dados de interação, potencial, performance. O que vocês já estão fazendo de pegar essa estrutura e gerar outputs acionáveis, assim, gerar chute a gol mesmo e falar, ó, agora a gente vai por aqui por causa disso, essa decisão a gente vai tomar assim por causa daquilo. Dá um pouco do mapa de casos concretos de uso. Tá. Se eu penso um pouco na questão de analytics mesmo, eu diria que aí sim a gente já está um pouco mais avançado, né? Então, como eu comentei, essa própria ferramenta que é o Retention Tool, eu acho que é um exemplo, né? E a gente conseguiu identificar padrões ali na ferramenta que já direcionaram a gente para tomar determinadas decisões, até de desenvolvimento, de treinamento, de liderança e etc. Outra coisa, por exemplo, é a própria questão da análise preditiva, né? Então, assim, eu já identifiquei que eu tenho, eu preciso, sei lá, tenho uma meta de atingir o nível X de mulheres na liderança até tal data. Então, com essas análises, eu já consigo identificar quais as áreas em que eu tenho realmente um gap maior, qual é o percentual, né, ou de mulheres, o número de mulheres que eu vou precisar ter em determinadas posições, até quando, e quais são as ações que eu vou precisar tomar para fazer isso. Então, esse é um outro ponto que a gente já consegue identificar também. Se eu penso de uma forma mais avançada de IA, aí eu diria que é o que a gente realmente está estudando ainda e está começando a discutir. E o que eu quero dizer com isso? E aí, de novo, é um tema que eu particularmente gosto muito. Não sei se a gente vai conseguir evoluir tanto assim na Bayer, pelo menos, né, enfim, mas a gente está trabalhando para isso. Eu faço parte de um grupo do Global que está discutindo esses temas, etc. Mas é o quanto que a inteligência artificial consegue nos ajudar nas avaliações das pessoas, nas avaliações dos skills. Então, uma das dores principais que a gente tem, eu diria não só a gente, mas eu acho que a gente vê de uma forma geral por aí, é quando a gente fala de soft skills, né? Hard skills é muito mais fácil de você avaliar. Mas quando a gente fala de soft skills, não é uma coisa tão simples assim, porque você cai um pouco na questão subjetiva. E hoje, claro, você tem a possibilidade de que várias pessoas te avaliem, né? Avaliem os seus soft skills, mas aí ainda mais você tem um peso dos vieses. Então, acho que tudo isso talvez nos leve para um ponto em que reconhecer soft skills não é tão simples quanto reconhecer hard skills. E claro que os soft skills fazem cada vez mais diferença para a entrega de resultados, né? E muitas vezes a gente sabe também que hard skills são muito mais fáceis de você desenvolver. Soft skills já não tanto. Então, você pode tratar alguém que tem aqueles soft skills e desenvolver os hard depois, mas fazer o contrário já é um pouco mais difícil, não que não seja possível. Então, a questão é como é que a gente encontra um processo que seja um processo também, ou uma ferramenta, né, também confiável, também objetiva, não sei se é a melhor palavra, mas que nos traga realmente uma sensação de justiça e de segurança, de que realmente aqueles soft skills estão sendo validados, né, de uma forma justa, objetiva, enfim. E uma das alternativas que a gente tem com inteligência artificial é justamente usar tudo aquilo que está hoje à nossa disposição, vamos dizer assim, disponível para a gente. Então, se a gente imaginar, se eu hoje tenho já um copilot, né? Soft, que é um agente ali, vamos dizer assim, de inteligência artificial que está comigo ali, me acompanhando nas minhas reuniões, que está fazendo as atas das reuniões, inclusive, que está me ajudando a escrever meus e-mails para poder mandar os e-mails, que está ali, de repente, participando de uma reunião de feedback que eu estou ou dando para um colaborador ou recebendo do meu líder. Ou seja, se eu já tenho uma inteligência artificial que está me acompanhando
em toda essa minha jornada dentro da organização, por que não essa inteligência artificial também me sinalizar quando eu estou demonstrando determinado soft skill, né? Ou interessantíssimo isso. Me ajudando a validar que realmente aquele soft skill apareceu em determinada situação XYZ que eu passei ali durante o dia. Então, e Priscila, vocês já conseguem fazer isso? Então, não, ainda não. Não vou dizer que a gente não consegue por uma questão técnica, tá? Porque eu acho que a questão técnica já existe. Legal. Né? Então, hoje, a gente já tem inteligência artificial, tá com a gente o tempo todo. Sim, né? sim, sem dúvida. Então, assim, tecnicamente isso é possível. Mas é que é um nível de cruzamento de dados absurdo, né? Sim. Porque você tem que pegar lá quem da base que já foi identificado que a pessoa tem essa soft skill, como que ela se comporta nos padrões de dados mapeados, e aí fazer a IA processar isso, identificar esses padrões. Dizer, isso que você está fazendo, tá certo, continua, né? Porque ela vai te dando um feedback automático, né? Esse comportamento é igual àquele valor, que é aquela soft skill, e, portanto, essa é a fórmula de predição. Enfim, Você já tem aplicativos que fazem isso hoje. Entendeu? Se você baixar um aplicativo hoje, você já consegue, tem aplicativos que já te ajudam a fazer isso. Já nessa linha de desenvolvimento, te ajudando no desenvolvimento. Mas eu tenho para mim que o grande X da questão nessas temáticas de AI é a arquitetura de dados, né? Arquitetura e cultura de dados, né? Sim. Quer dizer, você está com o mapeamento correto dos dados objetivos e subjetivos que você vai precisar armazenar, e ter o time disciplinadamente fazendo o imputamento correto desse dado. Sim. E aí, com essa estrutura, aí o processo de IA é muito simples, porque a própria IA já te ajuda. Já vai. E aí, os grandes desafios aqui, né, a gente sempre traz sobre isso, as questões éticas e regulatórias aqui, né? Então, porque se eu uso e eu sou avaliada pela IA, e talvez a IA tenha algum viés, eu tô indo super bem. Mas você que não usa, e aí provavelmente ela vai ter poucas experiências tuas, você talvez seja mal avaliado. E aí, será que isso é justo? Eu acho que a gente vai... Acho que, mais uma vez, né, a gente tem um ambiente regulatório que não está preparado ainda para todas as evoluções que já estão acontecendo, que estão acontecendo muito rápido. Então, isso não tenho nenhuma dúvida. E a questão da privacidade, que eu acho que é outro ponto também que se discute muito, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Peter Diamandis, que é um dos cofundadores da Singularity University. Ele tem também um programa, um podcast que chama Moonshots, tá lá no YouTube, quem quiser conferir. Ele fala muito sobre isso, assim, né? Que hoje a gente se preocupa muito com a questão da privacidade, mas no final das contas a gente já não tem essa privacidade que a gente tem. Porque qualquer coisa que você vai fazer, você tem que dar o seu ok ali, né? Inclusive as nossas próprias reuniões que a gente grava no Teams, você tem que dar o seu ok lá que você está consentindo, porque se você não consente, você acaba não tendo acesso a nada, praticamente, ou muito pouca coisa. Então, assim, a gente acaba muitas vezes abrindo mão dessa privacidade para a gente poder ter acesso às coisas. Então, se a gente enxerga isso por um panorama positivo, de que isso é algo que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, a nos dar visibilidade na organização, obviamente a gente vai ter que clicar o ok lá, que eu estou consentindo, mas é mais fácil você consentir pensando justamente no benefício que isso pode te trazer. Mas claro que aí a gente vai poder ter essa opção de dizer quero ou não quero. E aí são as consequências das suas escolhas, né? Então, eu vou... de acabar ficando fora desse processo, né? No final, como já acontece hoje, né? Exatamente. Se eu alguma condição, eu acabo não conseguindo acessar determinado conteúdo. Então, acho que isso já acontece um pouco hoje. Sem dúvida. Priscila, a gente pensando em todo esse processo de desenvolvimento aí de remuneração, que competências você acredita que os profissionais de remuneração vão precisar se adaptar para os próximos anos, né? Porque se a gente está falando aqui que
desde 1950, eu acredito, né? E eu não tô falando mal, gente, assim, eu realmente acredito mesmo. A gente tinha habilidades e competências desenvolvidas, o que você está trazendo é um outro perfil de profissional e olhando principalmente para a remuneração. E talvez tendo uma mescla até, né? Sim. Porque antes a gente tinha coisas muito separadas. Quem é de desenvolvimento é de desenvolvimento, quem é de remuneração é de remuneração. O que a Priscila está trazendo aqui é que existe um blend agora, né? Existe uma mistura aqui. O que você vem percebendo? É isso mesmo? Totalmente, concordo totalmente com você. Legal. E acho que as competências, no final das contas, vão ser similares de alguma forma, inclusive com outras carreiras, né? Se não, até fora de RH. Então, por exemplo, essa curiosidade, né? Esse interesse, né, em aprender, esse lifelong learning, né? A competência analítica, obviamente, eu acho que isso permanece, não há dúvida nenhuma, mas eu acho que algumas dessas competências vão ser cada vez mais importantes para esse mundo futuro, né? Então, se eu penso hoje, por exemplo, né, o O1, né, da OpenAI, né, que agora, né, praticamente resolve problemas aí de PhD, de, né, aqueles testes, provas das faculdades mais conceituadas, ele responde em segundos, né? Então, quer dizer, se eu pensar que praticamente toda a parte técnica hoje já pode ser coberta por inteligência artificial, né? Não vou dizer em todas as áreas, mas na grande maioria, básico das nossas áreas já está coberto ali nessa inteligência artificial. Faz sentido a gente estudar anos a fio, né, para um tema específico, se aprofundar naquele tema específico, sendo que hoje isso vai virar commodity, né, de alguma forma. Então, eu acho que é muito a gente redirecionar mesmo o nosso olhar, né, e aí, enfim, acho que isso vai ser muito de pessoa a pessoa, mas para mim essa questão da curiosidade é uma das coisas principais, né, porque a gente precisa ter essa curiosidade acesa, de buscar saber o que está acontecendo, de conhecer, e aí é o que eu falei, eu acho que não mais tanto se aprofundar, mas ampliar a visão, né? Eu acho que abranger essa visão. Então, cada vez mais a gente migrar, talvez, daquilo que a gente sempre foi de especialistas, né? E acho que é importante, sim, a especialidade, é importante você conhecer, mas acho que até um determinado nível, né? E aí, a partir desse nível, é realmente a gente ampliar, e a gente falar, como a gente tem falado e ouvido muito também, de carreiras múltiplas. Né? Então, acho que essa ampliação de perspectiva, eu acho que vai ser cada vez mais importante, não só para nós, em remuneração, mas, sem dúvida, para nós também. Muito legal. Ouso dizer que, né, você falou lá, estou 15 anos, sou uma psicóloga, né? Eu acho que você já é uma profissional do futuro, viu, Priscila? Que é exatamente esse mix, né? E eu falo bastante isso, né, nas mentorias de carreira, o quanto as pessoas precisam ter autodesenvolvimento, né? Saber de si, e aí, sabendo de si, eu consigo olhar melhor para o outro, né? E eu acho que o que você está trazendo é exatamente isso, né? Acho que ainda a IA não consegue prever essas questões, né? Mas eu acho que é um ainda, viu? Com certeza. Está sendo muito rápida essa evolução. É muito rápida, é impressionante. Poderia até ser até o dia 12, às 12 horas e 19 minutos. E aí, só um parênteses sobre isso também. Talvez daqui 10 minutos. Mas é bem isso que está acontecendo. Você sabe que para vir para essa conversa hoje, eu revisitei um material de uma aula que eu dei há 3 meses. E é impressionante como de 3 meses para cá a gente já teve uma evolução. Então, quando eu falei ali há 3 meses, em setembro, eu estava falando que a gente estava entrando ali no terceiro estágio da AGI e da OpenAI, né? A gente estava entrando na era dos agentes. Hoje a gente só fala de agentes. Então, assim, quer dizer, a gente já entrou nessa terceira era, né? Nesse terceiro estágio aí. Ainda tudo bem, ainda precisamos desenvolver bastante. Não, mas é muito rápido. Mas é muito rápido. De fato, o que a gente está vivendo hoje é a menor velocidade do que vai acontecer nos próximos anos. Mas você sabe que eu me lembrei de uma mudança que a gente está fazendo aqui dentro que retrata um pouco
desses dilemas da gestão de performance que as empresas enfrentam, porque a gente tinha a mesma metodologia já sendo adotada há quase 10 anos. E de uns 2 anos para cá, a gente começou a fazer um estudo, uma revisão da metodologia de avaliação, e a gente identificou que está cada vez mais caminhando para você ter inteligências estruturais pautando as avaliações. Não tanto mais o chá, né, da posição, mas sim um núcleo duro de soft skill, né? Então, um núcleo duro de soft skill, quer dizer, ela não vai mudar de posição para posição, ela tem um núcleo ali. Perfeito. E esse núcleo duro é a base avaliativa. Então, hoje, aqui na The Force Sales Company, a gente tem o que a gente chama de GPI, né? General Potential Index, que é potencial geral, indicador de potencial geral, que aí são as inteligências estruturais ou soft skills estruturais, inteligência lógica, inteligência prática, inteligência emocional, inteligência criativa. E aí esse núcleo ele diz respeito ao potencial geral, que é a adaptabilidade 360. Ótimo. Né? E daí a gente tem o SPI, que é o Specific Potential Index, que aí sim ele é parecido com o chá. Porque legal. assim, para esta posição, o potencial é este. De outro lado, o potencial geral dessa pessoa é aquele, né? E aí a empresa tem uma dimensão um pouco mais ampla de, nessa posição, esse nível de entrega que a pessoa entrega, de outro lado, para a empresa como um todo, ele tem este outro potencial aqui. E pensando em múltiplas tarefas ou atividades, a gente percebe hoje em dia, né? O mundo vai para um caminho de muitos trabalhos. Esse global, esse núcleo duro, ele é fundamental. Né? Porque se eu tenho esse núcleo duro bem estabelecido, eu consigo ir para cá. Então, minha carreira, ela amplia muito mais, né? E é o coringa, né? A empresa tem nesse grupo de GPI, de pessoas com alto GPI, é o coringa. É a pessoa que agora ela joga em várias posições, né? E ela se adapta rápido ao longo do tempo. A pessoa do SPI alto com o GPI baixo, ela tem um nível de adaptabilidade muito baixo. Então é aquele entregador de resultado que tende a ficar obsoleto. Né? E que aí a IA vai pegar, né? Porque provavelmente ela vai trazer esses resultados muito mais rápido, né? Então a gente, dentro dos trabalhos de assessment que a gente faz, a gente tem esse mapa, como se fosse um 9-box, tem GPI versus SPI. Muito legal. Que é o potencial de valor incremental que a pessoa tem para gerar. Porque se ela tem um SPI alto e um GPI alto, esse é o cenário dos sonhos. Sim. Ela entrega muito na posição atual e tem um alto potencial de mudar de posição. Sensacional. É ótimo. Perfeito. Agora, se ela tiver um GPI alto, um SPI baixo, um SPI alto, um GPI baixo, aí é um ponto de interrogação de, peraí, aonde eu quero agora, né? Temos um problema. Né? Não necessariamente um problema, mas o que eu quero agora. É verdade. Porque eu acho que essa é a grande resposta, que talvez neste momento eu preciso de alguém muito específico. Então eu vou lá e contrato para isso. Então, Perfeito. Interessantíssimo isso, muito bom. Nessa linha dos soft skills, inclusive, tem um relatório do World Economic Forum, que é Future of Jobs, se eu não estou enganada, que é super fácil de achar também no site, de baixar e tal. E ele fala muito sobre essa questão de quais são essas skills que vão ser necessárias para esses trabalhos no futuro, né? Exatamente por todas essas mudanças, etc. Então, vale muito a pena conferir. E, sem dúvida, as soft skills estão lá no topo, como as mais importantes que vão ser exigidas realmente para o futuro. Sem dúvida. Faz todo sentido. Muito bem. Priscila, queremos te agradecer demais aí pelo teu tempo com a gente. Reflexões super legais, né, Paty? Acho que daria até para a gente chamar o episódio de Futuro do RH. Sem dúvida. Porque ele é muito mais do que remuneração, né? Sem dúvida nenhuma. Ele fez uma transversalidade ali de assuntos e reflexões. Então, muito obrigado. Acho que super atingiu o objetivo. Demais. E esperamos ver você novamente aqui com a gente, viu, Contando Priscila? os resultados, né, Priscila? A gente quer saber os próximos passos aí, exatamente, né? Então, exatamente. Com certeza. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez e fico à disposição para a gente conversar. Me procurem lá no LinkedIn também, super fácil, Priscila Mendes, e a gente vai conversando por lá também.
Combinadíssimo, Priscila. Muito obrigado a todos e todas que estão até aqui também. Nosso muito obrigado. E o convite tradicional para navegar na nossa playlist e acompanhar e assistir os demais episódios sobre esse e outros temas que a gente já tem aí. Já estamos no episódio 260 e tantos. Então tem praticamente uma MBA na nossa playlist aqui para vocês, né? Então acessem lá e se divirtam. Um abraço e até o próximo Gestão de Pessoas.